Números 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi pelas suas gerações segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão ao véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima por uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul sobre ela. Porão os pratos dos seus incensários, as taças e as escudelas também. O pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espivitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo cobrirão e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem o santuário, e as colocarão no pano azul, e os cobrirão com coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão o pano de púrpura, e sobre eles colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar. E por cima dele estenderão a coberta de pele de texugo, e lhe colocarão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações da coatitas do meio dos levitas, mas isto lhe farei para que viram e não morram, quando se aproximarem das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão ao ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta de pelos de texu que está por cima dele, e a cortina da porta na tenda da congregação, e as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo os que diz respeito a eles, para que ministrem todo o ministério dos filhos dos gersonitas em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes designareis a responsabilidade dos cargos. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda das congregações, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, o contarás da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade de seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. Contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que dele foram contados, pois, segundo as suas gerações, 2.750. Estes são os que foram contados as gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão
contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados os filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda de congregação. Os que dele foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.730. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados as gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações eram 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor para a mão de Moisés. Todos os que deles foram contados que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a